Boa noite para todos e todas, para todos os amigos e todas as amigas do culto do Evangelho da Noite. Mais uma vez reunidos, com grande júbilo, vamos então fazer o culto do Evangelho da Noite do dia 13 de março de 2025. E, como usualmente fazemos, como nós usualmente iniciamos, com uma leitura de harmonização para harmonizar nossas mentes e corações. E hoje vou usar o livro Vinha de Luz. E vai ser a lição 111, 111. Tá vendo? Deixa eu botar aqui. A luz, né? Sempre ajuda. É a lição Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperava o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Pediu para seguir ao Senhor. Jesus, porém, não lhe o permite e recomenda-lhe: procure os seus para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente, que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos, obsessores? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho: pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convidado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebestes a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto aos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncie os benefícios do Salvador exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio,
serás chamado a Ele no momento oportuno. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E também graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos queridos amigos espirituais de todas as horas, nossos guias e protetores espirituais. É graças a essa espiritualidade toda que estamos aqui, Senhor, reunidos aos teus pés, para agradecer a semana toda que tivemos desde o último culto, todo o amparo, toda a proteção, todo o envolvimento, toda a inspiração para o caminho, né? Qual caminho seguir. Queremos então, Senhor, mais uma vez, realizar o culto do Evangelho da Noite. Hoje estamos realizando o culto do dia 13 de março de 2025. E então gostaríamos de contar com a presença dessa egrégora do Evangelho da Noite, essa enorme caravana de espíritos iluminados que vão vir nos visitar em nosso lar, que vão sanitizar, reharmonizar e reequilibrar os nossos lares, nossa vibração, né, física e espiritual, e também vai nos ungir com esse bálsamo divino, essas vibrações curativas. Que nós possamos estar com as portas e corações abertos para receber essa caravana do Evangelho da Noite, que é a que realmente realizará esse culto do Evangelho da Noite em nossos lares. Então, abençoa, Senhor, esses minutos, próximos minutos que passaremos juntos. Ilumina nossas mentes e nossos corações na paz e no amor do Senhor, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. E hoje, então, nós vamos começar o capítulo 13. E aí vocês vão ver que o capítulo 13 é uma nova luz. É um novo ângulo de vista que nós vamos usar para estudar o Evangelho. E o Pastorino selecionou só os 5 primeiros versículos, tá? E nomeou como metanoia. E aí ele diz assim, e só o Lucas que tem essa passagem da metanoia. É um pouquinho difícil só. Ele descreve assim: vieram alguns nessa mesma ocasião, anunciando-lhe a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o dos holocaustos deles. E respondendo, disse-lhe Jesus, entre aspas, imaginai que esses galileus se tornaram mais culpados em comparação com todos os galileus porque sofreram essas coisas? Não, digo-vos, mas se não mudardes vossa mente,
perecereis todos de igual modo. Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, pensais que eles se tornaram mais devedores em comparação com todos os homens habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não mudardes vossa mente, perecerei todos do mesmo modo. Graças a Deus. E aí o Pastorino colocou o nome de metanoia. O que seria isso? Então vamos lembrar o que é a metanoia. A metanoia é aquela mudança de vibração, de um modo geral da gente, quando a gente se coloca sintonizados com um grau maior, mais alto dessa vibração divina. Então, por exemplo, nós estamos recebendo a visita de toda essa pleiade do Evangelho da Noite no nosso lar. E tem a caravana do Evangelho. E tem toda essa espiritualidade que se afiniza e comparecem junto a nós para realizar esse culto bendito. E isso daí nós todos somos espíritos com padrões vibratórios diferentes. Então, quando a gente chama a egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite e a falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, a gente está chamando energias mais superiores, energias mais evoluídas, que vão ajudar na realização desse culto, vão fazer essa sincronicidade, essa harmonia. E nós vamos nos beneficiar com essa visita. Por quê? Porque nós vamos estar envoltos, embebidos nessa vibração maravilhosa, e nós vamos aurir esse benefício, porque nós não estamos ainda nessa vibração maior, nessa faixa vibratória maior, entendeu? Então, a gente fica se beneficiando. Por isso que a gente faz a leitura inicial, depois a gente faz a prece, e aí esses espíritos mais evoluídos que vêm especialmente para o culto do Evangelho da Noite, então eles conseguem uma brecha, né, um ponto de sintonia, né, entre a gente, né, nós encarnados e eles, que nós nem sempre temos, mas somos conclamados a ter, quando o Kardec diz que é para orar e vigiar o tempo todo. Então nós estamos sendo conclamados a fazer uma sintonia maior. Aqui ele botou o nome de metanoia porque ele aproveitou, como sempre, a queda da torre de Siloé, que matou 18 galileus. Quer ver, ó? Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. E aí ele começa a fazer um jogo de comparação para aqueles ouvintes que já estavam acostumados com essas figuras de linguagem e essa maneira de proceder. Então, por exemplo,
ele fala em relação aos galileus, né? Vieram alguns nessa mesma ocasião, anunciando-lhe a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o dos holocaustos deles. Então ele está falando dos galileus. E respondendo, disse-lhe Jesus: imaginais que esses galileus se tornaram mais culpados em comparação com todos os galileus porque sofreram essas coisas? Aí eu estou achando engraçado que Jesus era galileu também, né? Jesus não era um hebreu, um judeu vindo das classes altas, né? E aí ele está falando, né? Porque quem foi ferido no acidente foram os 18 galileus, né? Morreram. E aí, o que ele está chamando de costume da época? Que é assim, bom, se alguma coisa aconteceu a eles, é porque eles mereceram. Eles todos, entendeu? Assim, não lamenta não. Ah, perdeu o filho, perdeu o marido, não lamenta não. Porque se aconteceu, é porque eles estavam merecendo. O espírita herdou muito disso, né? Você não vê outras denominações falando isso. E o espírita, o bonzinho, ele levanta uma suspeita, né? Mas, nos comentários do Pastorino, ele fala, eventualmente podia ter alguém dentre os 18 que não era o caso, não era para ter sofrido o esmagamento pela queda da Torre de Siloé. Só que a gente sabe, né, que essa mecânica celeste é muito bem ajustada. Então, se a pessoa estava lá, né, e vamos dizer, um resgate coletivo, à luz do Espiritismo hoje, a gente olha e diz, é um resgate coletivo, né? Então ali todo mundo devia estar junto lá em alguma coisa que fez de errado. Mas vocês vejam que a gente vai jogando, imputando julgamentos em cima das pessoas, né? Então, na verdade, a gente não sabe de nada, né? Eu estou falando mesmo, por exemplo, eu não sou um médium ostensivo. Então, eu não escuto voz nenhuma, eu não vejo nenhuma cena e eu, ainda assim, poderia ficar especulando por que morreram esses 18 juntos. Mas mesmo que eu fosse um médium ostensivo, que eu visse, que eu ouvisse a voz, ainda assim não é próprio a gente fazer essa adesão e ter tanta certeza assim, eles estão pagando tudo aquilo que eles fizeram. Porque existem muitas situações, né? Mais do que só o resgate, né? A expiação e a prova. Porque aí nós cairíamos nisso, né? Um mundo de expiação e provas. Então, esses 18, ou eles estavam espiando alguma coisa que fizeram, só espiando, ou também podia estar só provando, né, esse grau que eles atingiram. A maioria de nós passa por expiação e prova. E aí é quando você tem que estar centrado, né? Você não pode ficar amaldiçoando e maldizendo os protetores das pessoas ali, os guias. Mas fulano era tão devoto de Nossa Senhora Aparecida, como é que foi acontecer com ela? Mas assim, é a história de fulano. Ele era devoto, fazia conexão com essa faixa, né, de energia harmônica, mas não quer dizer que ele mesmo não tem que experienciar coisas, de um modo geral, né, que são
vão formar uma carteira de experiências boas e outras não tão boas. Então, ele está chamando atenção para essa coisa do fatalismo. E isso chegou até nós. É lá só no tempo de Jesus? Não. Nem só para esses galileus, essa etnia, né? E nem só também para, vamos dizer, os espíritas de hoje, que vão nessa mesma linha, né? Mas a gente, então, se ele está passando por isso é porque ele fez muita gente sofrer, né? Também. Então a gente não pode se arvorar a ser a palmatória do mundo, nem o juiz da presente legalidade. Pelo seguinte, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe nem do nosso. E aí, quando eu falo, mas isso chegou até hoje, até a modernidade, até século XVIII, certamente, XIX já tinha caído. Era a questão dos duelos. O duelo que vocês já devem ter visto em filme. Aí acontecia alguma coisa, alguém injuriava alguém, às vezes umas coisas boas. Aí, um convidava o outro para o duelo, pegava as luvas e batia na cara, desafiando o outro para o duelo. E esse duelo era meio que respaldado na cabeça deles por essa proteção divina. Né? Muito antigamente, a igreja ficava calada, não falava nada, entendeu? Os homens se convidavam para duelar e o pároco, né, o bispo, o arcebispo, não falava nada, não se intrometia. Por quê? Porque tinha a crença de que vai ganhar o que é justo. A crença era essa. Deus não vai deixar o que é justo morrer, né? Morrer e ser morto pelo que está errado. Que às vezes eles mesmos não sabiam nem que lado ficava. Mas era uma crença da época. E aqui também, porque já tinha uns galileus, quem morreu era Galileu. Morreu lá esmagado, né? Que a torre de Siloé caiu. Aí, e tem os outros que não. Então, os outros, nossa, tá vendo? Eu não estava lá. Eu não fui esmagado porque eu sou maravilhoso. Não tenho nada a ser repreendido. Que agora está na moda nessa palavra. E aí, por isso que eu não... então, tá vendo aqueles lá? Por isso que Jesus chama a atenção deles, né? E respondendo, disse-lhe Jesus: imaginais que esses galileus, os que foram esmagados, se tornaram mais culpados em comparação com todos os galileus porque sofreram essas coisas? Então, assim, aconteceu com eles porque eles mereceram. É o próprio Cristo chamando a atenção. Não, digo-vos, mas se não mudardes vossa mente, perecerei todos de igual modo. Não é incrível? Aí o Cristo continua: ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, pensais que eles se tornaram mais devedores em comparação com todos os homens habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não mudardes vossa mente, perecereis todos do mesmo modo. Então, o pastorino,
né? Eu não tenho mediunidade para falar isso, mas o Pastorino chama atenção. E essa gente vai acontecer. Eles vão no ano de 70, isso aí não está... Isso daí é o início lá do cristianismo, mas que o Cristo até fala assim, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, que é no ano de 70, depois de Cristo ter nascido, da era moderna, aí o templo de Jerusalém é completamente arrasado. Aí as pessoas falam, o templo foi arrasado, mas na realidade a cidade de Jerusalém vai ser invadida e vai ser arrasada. E aí todo mundo estava lá, eu não digo todo mundo, tem sempre um que foge para o deserto, mas a Jerusalém foi sitiada e arrasada, né? E eles destruíram o templo, que é o segundo templo, tá? Templo, que era dito de Herodes, mas quem construiu nem foi Herodes. Por exemplo, quando fala, quando é que vão construir o terceiro templo, quando é que vai acontecer, em que lugar de Jerusalém, em relação que o segundo foi previsto e foi destruído, né? E aí o Pastorino chama atenção que vai acontecer isso lá na época do ano 70, depois do nascimento de Cristo, né? DC, né? 70 DC, e que o templo de Jerusalém é de Herodes, né? Que aí já não é mais de Herodes já morreu. O templo vai ser destruído, que era uma grande sinagoga, na realidade. E aí o que acontece? Tinha essa crença. Se aconteceu, só faltava falar, bem feito. Tá vendo? Você deve ter feito alguma coisa. E aí o espírito, se ele não tomar cuidado, ele cai nesse erro. Ele está acontecendo alguma coisa, em vez dele fazer uma oração, pedir a espiritualidade que ajude fulano que está passando por um momento difícil, porque essa é a atitude correta, né? Você não vai ficar recriminando o quê, se você não sabe de nada, né? Você tem que saber de você mesmo, e não sabe, então não tem menor aplicabilidade com o outro. E aí o que acontece? O espírito tem essa mania, né? Tem até uma charge, né, que tá lá os 3 crucificados, Jesus Cristo e os 2 ladrões. E aí vem passando 2 guardas, né? E aí tem o Cristo lá, né? Aí um fala pro outro assim, olha lá, ó, já imaginou o que esse aí andou fazendo para estar lá? Esse aí é o próprio espírita. Na época, eu estou falando, claro que não tinha, né? Espiritismo. Na época. Mas tinha essa crença já. Né? Muitas das crenças que o espiritismo traz são crenças resgatadas, né? E aí eles tinham essa ideia. Tanto é que eu estou chamando a atenção. Essa lógica perdura até 100, 200 anos atrás. Eu acho que no... Peraí que tem um gato aqui fazendo alguma coisa. Gatinho, fica quieto, hein? Essa crença perdurou até a lógica de fazer duelo. Que aí um chamava o outro para duelar, e aí supostamente quem morreu que era o culpado, que era... Isso tem até numa ópera de Wagner, um negócio escrito há 200, uns 200 anos, mais ou menos, 100 e alguma coisa, que é em cima de uma lenda que dizia que quando a mulher era desafiada, tinha que um homem da família representá-la. Então, você imagina que complicado que era para espiritualidade, né? Quer dizer, se ela era culpada ou não,
Ainda tinha um homem que ia representá-la. Aí se o homem morresse, aí ela era culpada, olha. E aí o mito, a história, uma história mitológica do Lohengrin, se não me engano. Que aí ela é uma mulher que não tem ninguém da família, nenhum homem para defendê-la, e alguém lança uma injúria, né, um perjúrio sobre ela, e aí se lançava isso para a aldeia, você vê em que época que isso se passa. E aí, já que não tinha ninguém da família, um homem podia se apresentar para defendê-la, ele achando que ela estava sendo injustiçada. O fato é que está lá nesse momento, e aí vem descendo o rio numa carruagem, numa embarcação em forma de cisne, com uma armadura prateada, reluzente, vem descendo então o Lohengrin, que se apresenta e diz: eu vou te defender. Ele conversa com ela antes e diz: eu vou te defender, mas você não vai nunca poder me perguntar qual é o meu nome e da onde que eu vim. E aí vocês, agora que eu lancei essa dúvida, vocês vão lá procurar, bota aí no Google Lohengrin para ver a história do Lohengrin. É uma ópera, tá, de Wagner. A ópera leva mais de 3 horas. Mas tem o resumo da ópera. E aí ele está falando, quando ele fala essa questão, olha, vocês estão achando que vocês estão numa boa e que os outros que foram esmagados que são os pecadores, não tinha essa ideia ainda, né, exatamente. São os pecadores mais culpados, porque essa ideia quem vai implantar com grande poder e glória é o catolicismo, né, a Igreja Católica. Como não tem Igreja Católica ainda, aí lançaram assim, quer ver? Digo-vos. Aí ele fala: não, digo-vos, mas se não mudardes vossa mente, perecerei todos de igual modo. Por isso que o Pastorino botou o nome de metanoia. Porque, na verdade, o Cristo está falando: se vocês não mudarem o padrão vibratório de vocês, se vocês não evoluírem, vocês têm 70 anos para isso, vocês vão perecer da mesma, quer ver? De igual modo. Perecereis todos de igual modo. Ou seja, passados 2025 anos, estamos nós aqui todos perecendo de igual modo. Pensa bem, gente, nós somos os mesmos. Estamos perecendo de igual modo. Porque a gente não fez a metanoia, né? Que é a mudança dessa... Como é que a gente sabe que fez? A gente, o cidadão comum, ele faz a metanoia em pequenos passos. Você tem durante a sua vida pequenas metanoias que você sente na hora que você consegue vencer uma prova. Se portar de uma maneira, nossa, eu não era tão bonzinho assim, agora já estou com uma maneira melhor de me portar, tá? Então, são pequenas metanoias. Mas o que ele está falando é quando você realmente tem a iluminação, que no Oriente vai chamar, né, o Siddhartha Gautama teve a iluminação, é quando tem a aderência completa à matriz energética do universo, que é Deus. E aí você vira um espírito crístico. Você fica onisciente, onipresente. É claro que espíritos crísticos têm vários graus, né? Pelo menos 7. E aí você começa a saber o que o Pai quer, que é a fala do Cristo: eu faço o que agrada a meu Pai, né? Eu conheço o Pai, vocês não. O único que viu o Pai fui eu. O Cristo falando.
porque ele é o único que fez essa fusão energética, né? Ele aumentou o padrão vibratório dele em algum determinado momento, que se fundiu essa matriz energética. Então, eu faço o que agrada ao Pai, né? Eu e o Pai somos um só, né? Eu sou fiel ao Pai. Todas essas palavras são para dizer dessa união vibratória, né? A integração, quer dizer, nós chegaremos lá, né? Nós vamos ter uma energia tal que vai se fundir com a do Pai, da energia do Pai. E é disso que ele está chamando a atenção, a partir do acidente que teve lá com a torre de Siloé. É uma torre que ficava ali na beira do lago de Siloé, né? Do tanque de Siloé. Então agora nós vamos passar para a nossa momento de passe. Quando então nós nos colocaremos de forma bem confortável e vamos seguir mentalmente esses mantras, dando a oportunidade, a abertura para que os espíritos falangeiros de São Francisco de Assis ou os guias e protetores de vocês possam aplicar então o passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nós, em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera. Espirrei. E a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Estou resfriado mesmo. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à egrégora
da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, ao nosso patrono, São Francisco de Assis, a sua falange bendita, e graças aos nossos guias e protetores espirituais, que tanto nos envolvem, nos protegem, nos amparam e nos conduzem. Agradecer a essa caravana que visitou o nosso lar hoje, sanitizou os nossos lares físicos e espirituais, os nossos templos que são os nossos corpos. Queremos agradecer a todos esses espíritos benfazejos que vieram passar esses minutos de enlevo, de sintonia superior conosco, esses minutos durante os quais nós fizemos o nosso Evangelho da Noite. Senhor, queremos ainda rogar por todos aqueles que estão no raio de ação desse culto, que possam ser beneficiados, os nossos vizinhos, os nossos parentes, quer sejam consanguíneos, quer sejam parentes vibracionais da família espiritual. E queremos ainda rogar por todos aqueles irmãos dessa humanidade encarnada e desencarnada, que todos possam ser envolvidos e receberem um quanto de luz humildemente designado pelo nosso culto, um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, um quanto de luz para todos esses irmãos que ocupam postos à frente de lideranças materiais, organismos, dinheiros, poder, essas coisas materiais, que todos possam, Senhor, ser amplamente envolvidos, abraçados e conduzidos, assim como todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que estão à frente de grupos étnicos e religiosos. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e as nossas intenções, inclusive para pedir por terceiros. Ao final de mais esse culto, Senhor, queremos pedir a Tua permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que possamos todos ter uma semana abençoada, cheia de luz, paz e amor. Graças a Deus.